Pessoal, me desculpem o desabafo aqui. Esse vídeo ele vai ser um pouquinho diferente dos demais. Ele vai levar em conta muito a minha percepção do mundo. Não que os outros não levassem, né? Mas esse daqui vai ser muito mais um desabafo e uma percepção muito minha do que qualquer outra coisa voltada para empreendedorismo, empresa e etc. Eu quero... Parece meio grotesco, parece meio estranho, né? Mas eu quero dizer para vocês que eu tenho a sensação que hoje em dia a gente vive num mundo de pessoas medíocres, de pessoas que não conseguem, com toda a informação do mundo, não conseguem fazer do mundo a realidade que ele de fato é. Então não seria espantoso se eu virasse para vocês e falassem que a gente vive num mundo de idiotas, idiotas úteis hoje em dia? Seria um bom termo? Tirando a sonoridade da palavra idiota, mas de fato é isso. E é claro que eu não estou generalizando aqui. Você tem pessoas muito superiores que têm sim uma visão de mundo muito aguçada, muito apurada, e isso independe de qualquer condição social, tá? Você tem pessoas extremamente ricas que são idiotas, e você tem pessoas de classe D, E, ou se existem até menores, que são cultas, que são pessoas que têm uma visão de mundo que conseguem enxergar o mundo como de fato ele é. Mas hoje parece que a gente está cercado de pessoas que são zumbis. Numa época tão importante que a gente vive, porque a gente não para se dar conta, mas essa época é 2025, nos anos 20 agora, de 2025, a gente tem como nunca antes tudo na nossa mão. A gente tem como nunca antes na história do ser humano, na história do planeta Terra, na história de tudo, a gente nunca teve tanta informação colhida e tanto vislumbre do que o universo é de fato, do que o cosmo é de fato. E parece que ao mesmo tempo a gente faz questão a gente enquanto sociedade faz questão de pegar, jogar tudo na lata do lixo. Então, a gente aprendeu mais sobre o cérebro nos últimos 5 anos do que nos últimos 5.000 anos. A gente aprendeu mais sobre o universo nos últimos 5 anos do que nos últimos 5.000 anos. A gente aprendeu mais sobre física nos últimos 5 anos do que nos últimos 5.000 anos. Então, olha só o poder que nos foi dado, que foi dado a essa geração e a geração que está entrando. Quanto mais você é apurado nas coisas, mais responsabilidade você tem. E o ser humano, ele tem uma responsabilidade inimaginável sobre o colo dele e que de fato ele não usa. A gente às vezes parece que tem comportamentos primitivos, né? Não que nós fôssemos diferentes de animais, não é isso. Nós não somos diferentes de animais, nós somos exatamente isso, animais. Porém, nos foi dado uma coisa muito mais preciosa, né? Nos foi dado intelecto para conseguir raciocinar o mundo de uma forma diferente. E ao mesmo tempo que nós temos tudo isso na mão, parece que as abelhas, as formigas e um bando de outros insetos fazem o trabalho muito melhor e muito maior do que o nosso. Sabem conviver em harmonia entre si, sabem se comunicar como nenhuma fala ou nenhuma comunicação vocal vai conseguir chegar. E a gente aqui
estando à beira de um colapso mundial por ego, por arrogância, por antipatia, por visões de mundo deturpadas, porque lado A tem visão de mundo deturpada, lado B tem visão de mundo deturpada. O mundo não é dois extremos, ou esquerda ou direita. Então você vê Estados Unidos, Rússia, China e outros players gigantescos entrando para quebrar aí a gente sem saber o que vai acontecer no mundo. Antes você pelo menos tinha alguma previsibilidade do que iria acontecer, né? E hoje a gente está mergulhando aí num caos absoluto, porque já estamos na verdade num caos absoluto. Se você parar para pensar na Segunda Guerra Mundial, vamos pegar assim o pré-Segunda Guerra Mundial, logo antes da Segunda Guerra Mundial, pegar 44 e 45, as pessoas não sabiam que estavam rumando para uma guerra mundial. No mesmo sentido é hoje em dia, nós não sabemos que nós estamos rumando, mas nós estamos rumando para tempos apocalípticos. Então, quando eu falo que hoje o mundo parece um mundo de idiotas, é isso que eu quero dizer. Você tem uma situação totalmente propícia para o desenvolvimento e para o desenrolar pleno, pacífico da raça humana, e a gente parece que escolheu o caminho mais difícil, o caminho da morte, o caminho da escuridão, o caminho que é mais fácil de andar no começo. Ele é apetitoso, né, ao ser humano, mas ele se torna muito mais difícil. Não precisa ser muito inteligente para saber que dali na frente vai ser muito mais difícil. E para que tudo isso? Parece que quanto mais nos dado possibilidades, mais emburrecido a gente fica como ser humano. Parece que quanto mais coisas cabem dentro de uma máquina que é um celular, né, que não deixa de ser uma máquina, hoje virou uma extensão do nosso corpo, mas não deixa de ser uma máquina. Quanto mais coisas, quanto mais na mão nós temos as informações, menos a gente usa. Quanto mais informações nós temos, mais deturpada fica a nossa visão sobre o todo. É uma coisa, é um autoflagelo assim de escala monumental. E aí a gente vem e fala que nós não temos comportamentos de bando, nós não temos comportamentos primitivos. Nós temos. Quando você escolhe guerrear com outro país e colocar milhões de pessoas à mercê do que você vai pensar na próxima hora, você sim está num comportamento primitivo. Quando você decide ter o poder e ter o poder na mão de mudar a vida de milhões de pessoas, como os governos aí têm o poder de fazer isso a longo prazo, eles preferem açoitar e chicotear as pessoas para enriquecimento próprio, para benefício da classe nobre da política. E tudo isso com a máxima tecnologia que a gente já teve em toda a história. É engraçado, né? Eu tô aqui do meu lado, eu tô com um livro aqui, inclusive muito bom, A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Ele é um livro longo, tá? Você, às vezes, se você não tá acostumado, ele vai ser um pouco maçante, mas é uma linguagem bem fácil, bem acessível. Eu recomendo que você leia, pega e leia com calma ele. Tenha ele para você interiorizar. Então eu tô aqui com um livro do meu lado e isso daqui é um bloco de informação com tanta coisa enriquecedora, com de fato te dar a visão de mundo de como você pode triunfar, tá certo? De como você pode fazer algo diferente. E se não é para chegar tão longe, pelo menos você chega um pouco mais próximo um pouco além do que você poderia chegar sendo uma pessoa medíocre. Você tem um livro desse que, assim, convenhamos, deve custar R$90. R$90 um livro desse, eu não lembro quanto eu paguei, tá? R$90 um livro desse comprado pela internet. Quem não tem R$90, então você vai me dizer que você não consegue comer uma pizza no mês.
É isso, essa é a tua realidade. Então, se você não tem R$ 90, ou às vezes você até acha mais barato em sebos, né, que vendem livros usados, você vai achar por muito mais barato. Se não, às vezes você até consegue, dado por alguém, um livro desse, um livro de triunfo, um livro que leva você pro além. Então, falar que a sua incapacidade financeira não deixa você comprar um livro desse, um bloco de informação que a vida inteira o cara passou refinando para mostrar para você um conteúdo atemporal, mostrar para você um conteúdo legítimo ali de como você pode ser melhor, mas as pessoas, ao invés de escolherem esse caminho, escolhem o caminho de cassinos online, escolhem, é até engraçado falar, né? Escolhem o caminho de apostas esportivas. E aí, como não chamar, vocês me desculpem o desabafo, mas como não chamar a nossa sociedade atual de idiotas? Como não chamar? Qual outra palavra que eu poderia me referir? Eu não sou exemplo para nada. Nada. Eu tenho uma vida tão comum quanto a de todos vocês, da 99% da maioria das pessoas. Mas como que eu vejo um negócio desse e não me tira o fôlego? Porque todas as possibilidades nos são dadas e a gente escolhe perder dinheiro num negócio que, assim, ó, é visível que o negócio ele precisa lucrar, e para lucrar pelo menos 49% das vezes você vai, o cassino vai ganhar. Você não precisa fazer uma conta muito apurada, é só saber que o cassino precisa ganhar em detrimento do jogador. E aí, com a proposta do dinheiro fácil, sabe qual que é a diferença? O cassino tem a proposta de um dinheiro fácil. O cassino, ele é uma isca, a aposta, ela é uma isca para você achar que você tá por cima, para você achar que você pode ganhar, para você achar que agora é a sua vez. E para ganhar dinheiro ali, na hora, no momento. Enquanto isso daqui que eu mostrei para vocês, que é o livro do Napoleão Hill, que eu tô aqui do meu lado, vai doer, vai sangrar, você precisa passar por adaptação, você tem já o esforço inicial da leitura, de ler e interiorizar, você já precisa ter feito o esforço de não ser um analfabeto funcional, que você consiga entender uma frase de um livro que é tranquilo de ser lido, é um livro que foi feito para ser disseminado. E aí, só que aqui não, aqui, como eu falei, aqui sangra, no livro sangra, dói, machuca, você tem que despender algum dinheiro para você comprar o livro, seja R$90, R$100, enfim, você tem que ter tempo para fazer isso, você tem que ter vontade para fazer isso, e principalmente você tem que olhar para o seu interno e falar: eu quero mudar para me adaptar ao que a lei do triunfo tá falando aqui, ao que Napoleão Hill tá falando aqui para mim. E como Napoleão Hill, tem inúmeros outros autores, tá certo? Que se você começar agora, você não consegue até o final da sua vida terminar nem metade das obras boas que tem por aí para você ter um crescimento pessoal. Só que isso demora. A pessoa prefere jogar no colo do destino, no colo da sorte ou do azar, vamos supor R$100, na possibilidade de ganhar 120, quando muito, 140, quando muito, prefere jogar no colo da sorte ou do azar do que jogar certeiro, que é certeiro que, se você tiver um hábito de escolher livros bons para você ler, é certeza que em 10 anos você transforma R$100 em 1.000. Eu tô te dando a certeza aqui. Você transforma em 10 anos R$100 em 1.000.
Só que sangra, dói, demora tempo, tem que ter vontade, tem que ser um pouco mais apurado do que os demais, não muito, mas tem que ter hábitos diferentes e não agir como um membro de um bando. Ah, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também, afinal de contas, se tá todo mundo fazendo, eu não sou o otário da parada. Olha só a que pé chegamos com o mundo entorpecido, com apostas online e jurando que dá certo, com os nossos governantes em pé de guerra, como bastante tempo. Eu acho que desde a crise dos mísseis que a gente não passa por um negócio desse lá nos anos 70, que a gente não passa por uma condição tão severa do nosso globo, dos nossos governantes, e a gente ainda querendo se afundar cada vez mais, a gente ainda querendo se humilhar cada vez mais, ao invés da gente buscar um conhecimento, ao invés da gente buscar ser diferente, fazer diferente dos demais. Eu não sou diferente de ninguém, mas eu sou aquele 5% que tem empresas que empregam as pessoas, e eu vejo as pessoas por aí sem vontade nenhuma de trabalhar. Parte do meu dia é qualificar e estudar os potenciais talentos que eu tenho dentro da minha empresa, e a grande maioria não tá afim de apertar um parafuso a mais. Na realidade, você que não quer apertar um parafuso a mais, você não está fazendo, você não está sendo o tonto do negócio. Você está sendo o esperto do negócio. Mostra seu trabalho, porque primeiro se mostra para depois você conseguir ter alguma posição. Primeiro você faz 1% a mais, não estou pedindo muito, é 1%. Primeiro você faz 1% a mais para depois você pedir alguma coisa diferente. Mas a realidade é bem o contrário disso. A realidade é que as pessoas entram querendo fazer o mínimo, quando muito querem fazer o mínimo e querem sentar na janela. Não querem passar pelo processo, não querem se aprimorar, não querem fazer uma leitura boa, se informarem em canais de comunicação que valem a pena. As pessoas não querem estar aqui se informando, porque no tempo de lazer, e eu parto do princípio que você está me assistindo aí, você deve estar num tempo de lazer seu. Não, as pessoas, ao invés de estar se aprimorando e tendo um conhecimento que ativa o cérebro para buscar novos patamares, essas pessoas preferem não fazer isso. Essas pessoas, elas preferem fazer o quê? Ficar no cassino online, ficar assistindo bobagem por aí. Enfim, eu não cuido da vida de ninguém, mas ver isso acontecendo me dói muito, porque quantos potenciais não foram jogados no lixo, quanto que a gente deixou de caminhar enquanto humanidade porque a gente tá nessa situação nessa situação de M que a gente tá. Me dói, me chateia quando entra uma pessoa que quer fazer o mínimo para trabalhar, que parte do princípio que o patrão explora ela, e é claro que tem muito crápula por aí que tem empresa, mas tem muita gente boa que tem empresa, que quer bem os seus funcionários, os seus colaboradores, que querem bem a família dos seus colaboradores, que não querem dar o mínimo possível para o colaborador. Uma empresa dessa vale a pena você fazer algo a mais. Numa empresa ruim, não vale a pena você estar lá e ficar se desgastando e perdendo a tua sanidade para fazer um trabalho que não vai, no final das contas, não vai chegar a lugar nenhum. Mas numa empresa boa, que você vê potencial, que você é tratado com respeito, vale a pena você fazer 1% a mais, porque aquilo ali não é dinheiro no bolso da empresa que você está colocando, é dinheiro no seu bolso que você está colocando.
Apertar o parafuso a mais, colocar um sorriso no rosto, é dinheiro no seu bolso que você está colocando, mas é muito difícil pedir que se olhe 5, 6, 7 anos na frente. Hoje, com as gerações vindouras, vai piorar a situação, minha gente. Vai piorar essa situação, e se a gente estava numa situação ruim, vai ficar dramático o desfecho de tudo isso. E com isso a gente vai caminhando sem rumo, desgovernado e com tudo que a gente precisa de informações para ser feliz, para conseguir novas conquistas, novas vitórias, abrir novos mercados, destoar um pouco da massa. Tudo isso é jogado do penhasco e como se nada fosse. Como se a história humana de conquistas e de perseverança e de muito sangue derramado não tivesse valido de nada. Parte de tudo isso que eu estou falando é você e a maioria das pessoas, e aí eu dou como maioria 95% das pessoas acharem que o que vomitam para elas é o mundo, é a realidade do mundo, é o mundo de verdade. Então, se é vomitado para elas que ela não pode ir no mercado comprar o que tem que ser comprado, porque se ela não tem dinheiro, afinal de contas, ela não deve comprar aquilo lá, como o governo falou na semana passada pra gente, ela só vai. Não posso comprar, não posso comprar. Mas o que é mais fundamental do que isso? O que está por trás de tudo isso? Os nossos governantes não são imbecis. Muito pelo contrário, eles sabem do que eles estão fazendo. Eles sabem também que o povo é manobrável. Eles sabem também que o povo vai comprar essa ideia. É meia dúzia que vai falar. O resto vai continuar caminhando sem ter um mínimo de senso crítico para isso. Isso não é responsabilidade minha, é claro, mas me chateia profundamente saber que a gente é tão levado ao erro assim, e enquanto Brasília ou qualquer outro estado aí, e qualquer outro tipo de governo senta numa sala oval para comer pizza. Enquanto a gente está achando que A e B são inimigos declarados. Na realidade não são. Na realidade eles fazem parte desse mastermind do mal que é a política, não só brasileira, como a política mundial. Desse mastermind mundial que é da política mundial, que é nocivo, que faz da tua população escrava. E é por isso que correram tão rápido para regularizar cassino online, apostas, projetos de saneamento básico que estão no papel aí há 20 anos, 30 anos, que não sofrem alterações na proposta, há 20 anos que estão lá engavetados, mas o do cassino online demorou 2 anos para sair do papel. E se você pegar a partir do momento que Brasília se ligou que poderia ganhar alguma coisa com isso e que poderia manobrar a sua população com isso, poderia emburrecer a sua população com isso, demorou coisa de 6 meses, estava tudo aprovado, tudo no papel, tudo regulamentado. E aí, com tudo isso, nós vamos caminhando para um mar de sangue, talvez. E aí a gente vai caminhando de derrota em derrota, o ser humano prefere caminhar de derrota em derrota do que se pautar em cima da vitória, ou pelo menos tentar vencer. Pelo menos tentar vencer e não se dar por vencido ao primeiro sopro de vento que vem. E aí as empresas sofrendo, né? Eu vejo muito a minha situação lá que eu sofro para
sofro entre aspas, né? Eu faço disso a parte do meu dia, fazer o quê? Eu preciso me adequar às situações que são impostas a mim. Mas eu sofro para conseguir colaboradores que se importem o mínimo, pessoas que se importem o mínimo, e ali eu não tô enxergando, é claro que eu tô enxergando o colaborador em si, mas aí se você for além, você enxerga a pessoa. Você enxerga que a pessoa é daquela forma, desiludida com a vida e o que vier tá bom. Essas pessoas desesperançosas são uma massa de 80% de toda a população brasileira. 80% já é desesperançoso e vai ao sabor do vento. E aí você pega 15% que são os revoltados. Então o patrão não presta, a empresa não presta, eu sou explorado fazendo isso daqui. E mais uma vez eu falo, são lugares e lugares. Tem lugar que é tudo isso daí. Mas tem lugar que não, minha gente. Tem lugar que quer o seu bem. Quer lucro, quer desenvolvimento da empresa, mas também quer o seu bem. Também quer que você prospere, também quer que você dê uma qualidade de vida maior para a tua família. Eu sou assim com os meus, então se eu sei que eu sou assim com os meus, eu sei que tem gente ombro a ombro comigo que também quer isso. E aí eu vejo pessoas entrando os revoltados, né, entrando e se recusando a fazer determinada situação. Nada demais, situação nada demais, às vezes se recusando a ficar 1 minuto depois porque o caixa travou na hora do passamento, enfim. Se o caixa travou, a pessoa já vai, pega, enfia as coisas na mochila e vai embora. É lei? É lei. Tá dentro da lei? Tá dentro da lei. Mas e o teu companheiro de trabalho que vai pegar o próximo turno, o próximo caixa? Não tô nem falando pelo lado da empresa, porque isso pouco prejudica a empresa. Mas e o teu companheiro de trabalho, que você tá ali todo dia junto com ele, que vai pegar esse caixa todo travado, todo zoado? Você não se deu ao esforço de esperar 2, 3 minutos, que às vezes é isso que demora para destravar, pelo menos a minha operação ali, por conta do seu parceiro ali? Isso revela muito mais sobre você. Isso, na verdade, escreve um livro sobre você. Quem sabe ler esse livro, e quem lê, olha só que paralelo bacana com o começo da nossa conversa. Quem sabe fazer a leitura de uma pessoa descobre muito mais do que às vezes a própria pessoa sabe sobre si. É difícil, é desgastante, essa jornada não vai mudar, vai continuar, mas fica aqui o meu desabafo. Fica aqui o meu desabafo porque ver tudo desmoronando nessa ordem é muito cruel, é muito ruim. Pais com filhos novinhos, às vezes 2, 3 anos para o filho parar de chorar, dando um celular, um tablet para a criança, ao invés de criar sinapses neurais, ao invés de ativar o cérebro dela com novos estímulos, não, tá lá com a cara enfiada nos mesmos super estímulos que os joguinhos dão para essa criança, hipnotizadas pela tela. Para quê? Para um pai, para uma mãe poder não ouvir o choro da criança. Como se ouvir o choro da criança fosse uma coisa agonizante. Agonizante é perder um filho pro tablet, pro celular, pros joguinhos. Agonizante é você esperar muito mais tempo para ouvir a palavra pai, a palavra mãe, porque a criança não sabe, não conseguiu aprender a falar porque ela não interage. Isso é agonizante de verdade. Aí, depois de tudo isso, somos ou não somos reféns? E falo mais para vocês,
Os que estão em 5%, que são as pessoas que realmente conseguem enxergar tudo isso acontecendo, são ou dói ou não dói. Como tá doendo em mim? Dói ou não dói enxergar tudo isso acontecendo e as pessoas buscando o máximo de prazer possível, dando lado para o que o cérebro quer, o prazer de você, ao invés de colocar um sorriso no rosto para atender o seu cliente, você preferir não fazer isso. E não ter um sorriso no rosto significa que o teu cliente vai ser maltratado, que o cliente que aquela pessoa está atendendo não vai ser bem tratado, vai ser no máximo mediano o atendimento. E aí, sendo mediano o atendimento, você perdeu a oportunidade de fazer o dia de uma pessoa um pouco mais feliz. O dia daquele seu cliente um pouco mais feliz, às vezes era um sorriso que ele estava precisando. E você perdeu essa oportunidade. Você perdeu a oportunidade de fazer bem ao próximo. E aí eu falo pra você, quanto mais oportunidades dessa você perde, mais sua vida fica infeliz, mais sua vida cai nessa idiotice. Quando você consegue perceber de uma outra maneira todo esse processo, a vida, ao invés de cair nessa idiotice, você fica muito mais livre das coisas que estão acontecendo e conseguindo perceber muito mais as coisas que estão acontecendo. Perceber muito mais as coisas que estão acontecendo, porém ofuscado pelo brilho da luz, que quem conhece aí a alegoria da caverna vai saber o que eu estou falando. A alegoria da caverna de Platão. Ofuscados pela luz, mas sabendo que é o caminho necessário para se tomar. Então, fico feliz de que se você está aqui comigo, se você chegou até aqui, né, são 31 minutos de vídeo, meia hora de vídeo. Se você chegou até aqui, cara, você já é diferente. Você é uma pessoa diferente. Quem se sujeita a um vídeo denso desse, quem se sujeita a ficar meia hora assistindo isso, você já é diferente e saiba, você não tá sozinho. Tem muito mais gente como você e eu tentando sobreviver nesse mar de idiotice.